Olá, alunos do anexo da Escola Arnaldo Maroja. Estamos iniciando, com a graça de Deus, mais uma semana do nosso ensino remoto. Espero que todos estejam bem. Hoje, segunda-feira, dia 26 de outubro de 2020, vamos para a nossa aula de espanhol. O gênero textual que trago hoje na aula de espanhol é o gênero notícia. Então, é um gênero que vocês já conhecem, né? E a notícia é sobre algo que aconteceu nesta semana que passou, que todo mundo festejou e noticiou e comemorou, que foi os 80 anos do Rei Pelé. Então, o Edson Arantes do Nascimento, né, conhecido, talvez seja o brasileiro mais conhecido no mundo, conhecido como Rei do Futebol, né, completou os seus 80 anos e isso foi notícia então em todo o mundo. Eu tirei o texto de uma agência de notícias, né? E vou ler o texto em espanhol e na sequência vocês vão responder algumas perguntas sobre o texto. Então não vou pedir tradução, tá certo, gente? Não é necessário que você traduza o texto palavra por palavra. Não é necessário. Basta que você compreenda o que o texto diz, né? Qual a mensagem, o que a notícia está falando e responder as questões propostas. Algo semelhante ao que o Enem faz, né? O Enem não pede que você traduza partes do texto, mas que você tenha um entendimento global do texto e consiga responder as questões de compreensão. Então, o título da notícia diz assim: Pelé agradecido por estar lúcido e sano al cumplir 80 años. El rey del fútbol publicó un mensaje días antes de su cumpleaños. Então aquele Pelé agradecido, né, por estar lúcido, por estar consciente ao completar os 80 anos. O rei do futebol publicou uma mensagem dias antes de seu aniversário. Cumpleaños em espanhol, aniversário. Deixa eu ampliar aqui um pouco a letra que está pequeno. Aunque pasa la mayor parte del tiempo en su casa en Guarujá, zona litoránea de São Paulo, para protegerse de la pandemia del nuevo coronavirus, Pelé gravou uma mensagem este viernes, então nesta sexta, viernes, sexta-feira, um dia da semana em espanhol, dias antes de su cumpleaños, en el cual disse a sus fans que não miram hacia atrás, sino hacia adelante. Então aí, antes de completar, né, na sexta-feira, os 80 anos, ele deu uma entrevista falando sobre qual a sensação, né, de estar completando os 80 anos. Então ele gravou essa mensagem aí, na qual ele diz o seguinte para os seus fãs, né, que não olhem para trás, mas olhem para frente, sigam olhando para frente, sino hacia adelante. Mire hacia atrás, sino hacia adelante. En mi 80 cumpleaños, en primer lugar, tengo mucho que agradecer a Dios por llegar hasta aquí con esta edad y lúcido. No muy inteligente, pero sí lúcido, bromeou Pelé em um vídeo enviado a periodistas. Então ele diz o que aí? Que agradece a Deus em primeiro lugar por chegar lúcido, né, a essa idade de 80 anos. Ele disse que não muito inteligente, não muito sabido, né, inteligente, mas lúcido. Brincou Pelé em um vídeo enviado aos jornalistas, periodistas. Lembrando que periódico em espanhol é o jornal. A todos os lugares del mundo a los que voy soy bienvenido. Las puertas siempre están abiertas. Espero que cuando vaya al cielo, Dios me reciba tan calurosamente como todos me reciben hoy, gracias a nuestro querido fútbol, declarou. Então aqui ele está dizendo o seguinte, que ele é sempre bem-vindo, onde ele vai, sempre encontra portas abertas e espera que isso aconteça quando se encontrar com Deus, né? Que seja recebido desta forma também no céu. Tudo isso graças ao querido futebol em espanhol. Durante a maior parte de sua carreira em la selección brasileña y en el Santos, así como en el Cosmos de Nueva York,
También en los años seguintes, el hombre bautizado como Edson Arantes de nacimiento foi considerado por muitos como o melhor futebolista de todos os tempos. Então aqui ele fala sobre os times que o Pelé jogou, né? O Santos, a seleção brasileira, o Cosmos de Nova York. Fala do seu nome de batismo, que é o Edson Arantes do Nascimento. E ele foi considerado por muitos como o melhor jogador de futebol, né? De todos os tempos. Con el Santos se llevó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 2 ocasiones, además de ganar 10 campeonatos en São Paulo y 6 títulos brasileños. Então aqui ele fala um pouco das conquistas do Pelé, que ele vai continuar falando aqui, ó. Depois da imagem, né? Mostrando aqui o Pelé vestindo a camisa da seleção brasileira. Pelé sigue siendo el único jugador que ha ganado 3 veces la Copa Mundial y también se hizo famoso por haber marcado más de 1000 goles a lo largo de su carreira. Então ele segue aí, ó, com algumas marcas, né? Ainda intocáveis. Ele diz que ainda é o único jogador a ter marcado 1000 gols ao longo da sua carreira e de ter conquistado, ganhado a Copa do Mundo 3 vezes. Então ele é tricampeão mundial. Nenhum outro jogador fez isso até aqui, né? Então por isso que ele ainda continua sendo para muitos o rei do futebol. Donde quiera que vaya, Pelé sigue siendo aclamado como el rey de fútbol, un apodo dado por el dramaturgo Nelson Rodríguez cuando tinha solo 17 anos. Apodo em espanhol é o apelido, né? Então, onde quer que vá, o Pelé segue sendo aclamado como rei do futebol, um apelido dado pelo dramaturgo, escritor Nelson Rodrigues, quando ele tinha apenas 17 anos. Então, desde os 17 anos, na primeira Copa do Mundo que ele foi e se destacou, ali ele já passou a ser chamado pelo apelido de Pelé, o melhor jogador de futebol de todos os tempos, né? O rei do futebol. Então, pessoal, o que vocês vão fazer depois de ouvir aqui texto, tentar repetir aí a pronúncia do espanhol? Eu estou deixando também um outro vídeo, um vídeo curtozinho de 3 minutos, falando um pouco sobre a trajetória do Pelé, a vida dele em espanhol, para que você escute ainda mais a língua, né? Que é o nosso objetivo aqui. Então, depois de assistir aos vídeos e ler o texto com o professor, você vai então responder a estas 6 perguntas que foram extraídas do texto. Então, as respostas estão no texto. Se for necessário, você volta aqui para responder, tá certo? E para facilitar aí a atividade de vocês, eu já coloquei as perguntas em português. Você não precisa aí traduzir as perguntas. Então vamos lá. Primeiro, por que Pelé tem passado a maior parte do seu tempo em casa? Segunda pergunta, o que Pelé está comemorando? Terceiro, o que Pelé percebe em todos os lugares que vai? Quarto, quais são os times citados no texto em que Pelé jogou? Quinto, quais as marcas que Pelé alcançou no futebol que ainda não foram superadas? E por último, a sexta e última questão, de onde veio o apelido Pelé, rei do futebol? Então todas essas informações aí estão no texto. Então você vai voltar ao texto, tá certo? Não é preciso traduzir partes do texto, escrever nada da tradução. Basta que você tenha compreendido aí o que foi lido para responder as questões propostas. É essa a atividade de hoje, pessoal. Espero que vocês consigam responder. Qualquer dúvida pode mandar no privado. Desejo a todos um bom trabalho e boa noite.